Olá, boa tarde para você que nos acompanha nas redes sociais da Isto É. Este é o Isto É Entrevista, sabatinando os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Eu sou o João Vitor Revedilho, hoje é terça-feira, 3 de setembro de 2024 e comigo ao meu lado está o repórter de política da Isto É, Leonardo Rodrigues. Boa tarde, Léo, seja bem-vindo. Boa tarde, João, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Estamos a um pouco mais de um mês do primeiro turno das eleições deste ano. Mais de 9 milhões de eleitores vão às urnas no dia 6 de outubro para escolher os próximos vereadores e o prefeito de São Paulo. Para debater sobre as propostas e o futuro da capital paulista, a Isto É promove uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Pesquisas Quest, que são Guilherme Boulos do PSOL, Ricardo Nunes do MDB, Pablo Marçal do PRTB, José Luiz da Atena do PSDB e Tabata Amaral do PSB. Vamos ver agora as regras da sabatina promovida pela Isto É em acordo com todas as campanhas participantes. As sabatinas terão 40 minutos de duração. Os entrevistadores terão 30 segundos para a pergunta e o candidato 2 minutos para a resposta. Todos os candidatos responderão as mesmas 5 perguntas iniciais. As demais serão destinadas para cada candidato. Em caso de interrupção, o tempo do entrevistado será restabelecido. No final da sabatina, o candidato terá 1 minuto e meio para as considerações finais. Em caso de direito de resposta, o candidato poderá solicitar via documento assinado pela campanha. Será feita uma análise pelo corpo jurídico da Isto É, além de repórteres e diretores da empresa. Se acatado, o candidato ofendido terá direito ao envio de um vídeo de até 2 minutos, que será incluído em uma reportagem sobre o tema. As ordens das entrevistas foram definidas por sorteio, em reunião com as campanhas. A primeira convidada é a candidata Tabata Amaral, do PSB. Tabata Amaral nasceu em São Paulo e tem 30 anos. Formada em Astrofísica e Ciência Política pela Universidade de Harvard, ela entrou na política em 2018, como candidata ao cargo de deputada federal. Foi eleita com 264 mil votos. Em 2022, foi reeleita para o mesmo cargo com 337 mil votos. É a primeira vez que Tabata Amaral se candidata à Prefeitura de São Paulo e a um cargo executivo. Tabata, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, João. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A partir de agora começa a entrevista. A gente vai disparar um cronômetro de 40 minutos de duração. A entrevista começa agora. Candidata, começo perguntando por que ser prefeita de São Paulo? Primeiro, trazer de onde eu venho e para onde quero ir. Sou uma filha orgulhosa da periferia de São Paulo, filha de nordestinos. Eu tô brincando que eu vou colocar no currículo, filha de baiana com paraibano. Isso explica porque às vezes sou um pouco incisiva, sou brava. Sou filha da periferia, de um cobrador, de uma diarista e tô aqui por conta da educação. Eu tive oportunidades maravilhosas na educação, com uma professora de matemática da escola pública que me apresentou o mundo das competições de matemática e se você olha os meus últimos anos e os 6 anos no Congresso, o que eu fiz foi tentar retribuir, agradecer a Deus a vida pelas oportunidades que eu tive e trabalhar para que histórias como a minha, que infelizmente hoje são exceção, não fossem mais exceção. É por isso que escrevi e aprovei projetos importantes para colocar absorvente nas escolas, pela vacina dos professores, pelo pé de meia que está mudando a vida de quase 3 milhões de jovens aqui no Brasil. E o que eu quero continuar fazendo é essa luta, para que a gente cuide de quem mais precisa. A gente tem uma cidade com 80 mil pessoas na rua, uma cidade em que a gente se sente cada vez mais inseguro na questão do roubo do celular, na questão do assédio que as mulheres sofrem. E a gente também tem uma cidade que está sufocando muito quem vem aqui para trabalhar, para estudar, que quer prosperar, mas se vê 4 horas no transporte público.
se vê sem conseguir abrir o seu negócio, porque tem uma propina, porque a Cracolândia está se espalhando pela cidade. Então, em resumo, é pegar tudo isso de bom que a vida me deu, esse conhecimento que eu tenho dessas duas cidades que hoje estão tão apartadas da periferia e do centro, a articulação que eu demonstrei em Brasília e trabalhar para que aqui em São Paulo as pessoas possam ter uma vida digna e elas possam prosperar. Então, olhando ali o cronômetro, com foco muito grande na educação de base, tem um compromisso com a escola em tempo integral, um foco muito grande na segurança das ruas. Acredito que vamos falar sobre isso, mas também da gente ter uma cidade que é mais amiga para o empreendedor. Candidata, a cidade de São Paulo registra filas numerosas, com milhares de pessoas para exames e cirurgias eletivas. Eu queria entender da senhora qual é a sua principal proposta para resolver, para diminuir esses números. A primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar o que acontece na nossa rede. A segunda, preencher alguns vazios que existem. E a terceira, apostar em prevenção. Então, vamos voltar. Se a gente olha para a rede hoje, a gente tem quase 400 mil pessoas que aguardam algum tipo de exame e quase 100 mil pessoas que aguardam uma cirurgia. E aí, se a gente olha para o outro lado, tem muita ineficiência. Então, uma rede em que tem remédio que vence, mas você vai no Jabaquara, tá faltando Novalgina. De cada 3 consultas que são marcadas, o paciente não comparece. Por quê? Porque não ficou sabendo, porque não conseguiu remarcar. Então, qual é a primeira proposta? É a gente dar transparência para o que está acontecendo, usar a tecnologia, inteligência artificial que está disponível, para a gente readequar essas filas, acabar com essa ineficiência e a pessoa ter transparência. Ela saber qual é a posição dela na fila. Qual que é o passo número 2? Aí a gente vai começar a enxergar quais são os vazios que existem. Por exemplo, Cidade Ademar, uma região super populosa, não tem uma UPA. Por quê? Porque a gente não está olhando para esse todo. E aí o terceiro passo, quando a gente redimensionar, isso está no meu plano de governo, quem ficar mais de um mês esperando por um exame, a gente vai contratar no privado. Porque se a gente está reorganizando, ninguém pode esperar mais do que um mês. Então, falo dessa organização e desse compromisso com uma celeridade, mas entendendo que no longo prazo a gente tem que investir em prevenção. Só para dar um exemplo, quem tem uma diabetes que não é diagnosticada, muitas vezes vai parar na emergência com AVC que poderia ter sido evitado. E daí vem o foco que a gente dá na questão do esporte, no nosso programa de governo, na questão da alimentação saudável, na questão também do saneamento básico. A gente tem 600 mil pessoas sem saneamento. Na questão da atenção primária, que é aquela... É o primeiro, é no primeiro sintoma você conseguir ser atendido. Então, resumo, reorganizar com tecnologia, dar transparência, se necessário, comprar no privado essa vaga, esse exame, mas investir em prevenção. Candidata, a gente teve alguns problemas na educação. São Paulo atingiu índices inferiores ao índice nacional na rede municipal. E eu queria saber do IDEB, né, principalmente da alfabetização. Queria saber da senhora quais são as suas propostas para melhorar essa situação e reverter esse quadro atual da educação daqui da capital. Primeiro, João, acho que vale trazer para quem nos acompanha o que está acontecendo em São Paulo, porque realmente é uma coisa assustadora. Quando o Bruno Covas era prefeito, a gente estava na posição número 2 no ranking nacional de alfabetização das capitais. Com o Ricardo Nunes, São Paulo caiu 19 posições. Foi a capital que mais caiu. De cada 3 alunos que a gente tem no ensino fundamental, 2 estão chegando no 3º aninho sem saber ler e escrever. E muitos vão para o 4º, 5º, 6º ano. Então é uma tragédia. Se a gente olha para um outro indicador, que é o IDEB, o Brasil avançou, a região sudeste avançou, o estado avançou nos anos iniciais, estou falando ali do 2º aninho, e São Paulo caiu. Assim, é uma coisa muito absurda. O prefeito culpa a pandemia, mas se a gente olha Manaus, Recife e Macapá cresceram. O que a gente vai fazer? Foco total em alfabetização. Avaliação bimestral para saber como está cada aluno. Foco em tutoria e reforço para recuperar quem está indo mal e trabalhar junto com toda a rede, com os professores, diretores, para que a gente possa focar em alfabetização. Sem alfabetização, nada mais acontece. Candidata, o transporte público... Tinha mais tempo? Tinha mais tempo, tem mais então, um minuto. Posso continuar? Por favor. Desculpa, me perdi aqui claro. no tempo. Tem mais um minuto.
Vou entrar no modo aqui debate. Mas o que eu ia trazer? Esse foco que a gente dá na alfabetização, ele inclusive tem que acontecer antes. A gente tem hoje uma falta de qualidade nas nossas creches. Uma das propostas que eu trago é que a gente possa ter uma avaliação, porque aqueles primeiros anos são fundamentais para os alunos conhecerem as letras, irem se familiarizando. Então, foco na qualidade da primeira infância, foco na alfabetização e aí o nosso compromisso principal, que é a educação em tempo integral. Para quem está até o 9º ano, poder ter na escola pública o que o filho do rico sempre teve. É uma aula de robótica, é um basquete, é a mãe poder trabalhar tranquila, sabendo que seu filho não está na rua vendo coisa errada, está na escola aprendendo. Esse é um investimento grande, a gente vai precisar de tempo, mas o meu compromisso é em 4 anos a gente sair de 6% para 50% das crianças em tempo integral. Em 8 anos, Deus me dando essa oportunidade, a gente ter 100% das escolas em tempo integral. Ok. Perfeito. Candidata, o transporte público de São Paulo foi parar nas páginas policiais nos últimos meses, com a apuração de envolvimento de empresas que prestam serviço aqui na capital com o PCC. Eu queria entender da senhora, como a senhora pretende fiscalizar essa relação entre as empresas e o crime organizado e se a senhora pretende rever esses contratos? 100%. Tá ficando muito claro nas últimas semanas de debates, enfim, e de campanha política, o risco que a gente vive aqui em São Paulo de candidaturas em toda a região metropolitana que são financiadas pelo crime organizado. Então, a primeira coisa, gente, é a gente ter coragem de eleger alguém que é independente e que tem coragem para enfrentar as máfias que a gente tem na cidade. Eu venho demonstrando essa coragem porque, infelizmente, não estou falando de é um boato. Existe uma operação que está investigando a infiltração do crime organizado aqui na região metropolitana. E a gente tem um candidato que tem inúmeras ligações e conexões com representantes do crime organizado, que é o Pablo Marçal. Essa é a primeira coisa. Gente que está do lado de bandido não vai combater, enfim, o crime. Segunda coisa, eu já disse isso, inclusive na época dessa operação. Diante de uma operação que lhe diz, como essa disse, que as empresas Transwolf e UpBus estavam lavando o dinheiro do crime organizado, a única atitude possível do prefeito ou da prefeita é afastar essas empresas, assumir o serviço, porque a população não pode ficar na mão, e fazer novas licitações. O prefeito não teve coragem de fazer isso, as empresas só foram afastadas por uma determinação do Ministério Público, e no dia seguinte da denúncia estava ele lá gravando o vídeo elogiando uma das empresas. Isso eu não farei. Boato, a gente leva a denúncia, faz a investigação. Se for comprovada a ligação com crime organizado, a empresa perde o contrato, a prefeitura assume o serviço e chama uma nova licitação. Candidata, falando sobre uma das propostas que devem ser colocadas na mesa em relação aos candidatos à Prefeitura de São Paulo, é a situação da Cracolândia. A gente vê muitos usuários ocupando ali a região central de São Paulo e, claro, o centro, grande parte dele abandonado. Queria saber da senhora quais são os seus planos de governo para a região da Cracolândia e também para a melhora do centro da capital paulista. Perfeito. Falando da Cracolândia em si, eu acredito que é o maior desafio que a gente tem enquanto cidade hoje, porque a Cracolândia, por muito tempo, foi enxergada como um local. Hoje isso não é mais verdade. É um sistema que se espalhou pela cidade, são 72 pontos de Cracolândia. A gente está falando de um sistema criminoso extremamente lucrativo. A Polícia Civil estima que por baixo são 200 milhões de reais por ano por lucro e a gente tem que ter coragem para enfrentar. É um trabalho com o governo do estado, mas tem perguntas importantes a serem respondidas. Como é que o crack entra? Tem agente público envolvido? Tem ferro velho envolvido? Tem hotel envolvido? A gente tem inúmeras demonstrativos de que tem. Por que é que os hotéis continuam funcionando? Por que é que os ferros velhos continuam funcionando? Por que é que os agentes públicos não foram afastados ainda? E essa mesma firmeza que a gente vai ter para sufocar esse sistema, a gente tem que ter para dar acolhimento para quem está doente. Já foi falado aqui, eu perdi meu pai para as drogas quando eu era, enfim, uma adolescente ainda. E para mim foi muito marcado. O que significou para minha família ter um pai doente, que queria tratamento, mas que nunca encontrou uma vaga no serviço público. Você pega a rede pública e privada em São Paulo, tem 1.500 leitos de psiquiatria. Não é nada. Então eu tenho um compromisso para fazer de São Paulo referência na pauta da saúde mental. Toda UBS tem que ter uma equipe de saúde mental.
todo hospital municipal tem que ter uma enfermaria psiquiátrica. E a gente entender que tem essa abordagem de segurança, tem essa abordagem de saúde, mas tem que olhar também para a questão da moradia, do emprego, reconstruir o vínculo familiar, porque senão essa porta giratória continua funcionando. A pessoa é internada à rua, internada à rua. É muito complexo. Mas a gente vai sair correndo, vai virar as costas, tem que enfrentar. E aí, sobre a questão da região central, 1/3 dos comércios já fecharam. 1/5 dos imóveis estão abandonados. Ou a gente incentiva a geração de empregos, olhando para o potencial da Santa Efigênia, leva as pessoas para morarem, ou também não vai ser seguro. Ótimo. Leonardo. Candidata, levando aí, trazendo mais uma questão dos problemas da cidade, é a distribuição de energia. Em novembro de 2023, mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem luz aqui na capital. Em alguns bairros passaram dias nessa situação. Na época, o prefeito e o governador responsabilizaram a Enel, que é a concessionária que distribui energia aqui na cidade. Mas fato é que o contrato com a Enel vai até 2028. Eu queria entender o que uma prefeita pode fazer para impedir novos episódios como esse, os transtornos que eles causam, e como a senhora vai lidar com essa questão do contrato com a Enel. Falando do imediatíssimo, qual é a principal causa para as pessoas ficarem sem energia? Queda de árvore. De quem que é a responsabilidade por podar as árvores, por retirar uma árvore que, por exemplo, apodreceu? É da prefeitura. O prefeito Ricardo Nunes perdeu tanto o controle da cidade que ele não consegue gerir a poda de árvores. Isso que eu tenho que fazer de imediato. É rever os contratos, é rever a legislação. A gente não pode esperar que uma árvore caia. Se uma árvore está doente, ela tem que ser laudada com responsabilidade e ela tem que ser retirada. A poda tem que acontecer porque o custo de quando ela não acontece é muito maior. É muito mais barato você podar uma árvore do que você simplesmente ir lá trocar toda a fiação. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, fiscalização. De fato, quem tem essa atribuição direta é a Arcesp, aqui em São Paulo, é a ANEEL, no governo federal. Mas se o prefeito da maior cidade do Brasil não consegue pressionar essas agências, não consegue ser prefeito de São Paulo. E aí a gente se organizar para, em 2028, a gente trazer uma empresa, fazer um processo de licitação mais amplo para ter uma empresa que consiga dar conta do recado, que não deixe as pessoas na mão e que, inclusive, nos ajude a fazer a eletrificação dos ônibus. Essa é uma coisa muito importante na pauta ambiental. Mas hoje, a rede elétrica de São Paulo não tem tamanho e infraestrutura para a gente ter um transporte público eletrificado. Já tem mais uma pergunta sobre a Enel. Exatamente, candidata. A senhora mencionou até a questão da queda de árvores e esse é um problema grande, de fato, da cidade, mas tem estudos, pesquisas apontando que o problema não é só de poda e manutenção. Existe uma questão no plantio das árvores. Muitas delas são plantadas em calçadas estreitas, enfim, existe um problema sério nisso. Como a senhora quer lidar com esse problema, não só da poda e manutenção das árvores, mas do plantio, enfim, todo esse processo? Tem muitas coisas que a gente vem apontando que não estão funcionando na cidade. O serviço funerário é uma tragédia, a PPP de iluminação nunca saiu do papel, não é à toa que a cidade está tão escura. Se a gente olha para a forma como a gente remunera quem deveria estar garantindo um asfalto de qualidade e não esse asfalto que esfarela, superfaturado. E esse é um exemplo. A gente precisa rever o contrato que a gente tem para plantio de árvore na cidade. E aí vou colocar em termos bem simples, assim, para todo mundo entender. A gente não pode remunerar a empresa pelo número de árvores que ela planta. Porque a pessoa vai lá e retira, planta de qualquer jeito. A gente tem que remunerar as empresas, é isso que o mundo faz, pela manutenção dessas árvores. A árvore de pé, trazendo sombra, trazendo qualidade de vida. Eu tenho um compromisso para fazer de São Paulo uma cidade que tenha mais praças, mais parques. Você pega o nosso plano de governo, está previsto um investimento de 1,65 bilhões de reais para a gente trazer quase 400 novas praças, 5 parques grandes e 10 de tamanho médio. Isso é o futuro. Isso reduz a temperatura, absorve mais a água, jardim de chuva. Mas se a gente não aprender a redesenhar esses contratos, a gente vai continuar com os transtornos que a gente tem. Então, em resumo, a gente se organizar para trazer recurso de fora, o mundo está querendo pagar as cidades para fazerem isso, mas a gente também tem coragem de mudar os contratos e fazer uma fiscalização melhor. Candidata, em diversas entrevistas a senhora se posicionava no começo da sua carreira política como centro-esquerda. Eu queria saber se a senhora se mantém nesse espectro político e o que para a senhora significa ser uma política de centro-esquerda. Eu começo pelo final, porque essa história de rótulos nunca está funcionando para mim. Eu digo, sou social-democrata, sou progressista, mas as pessoas estão tão polarizadas e tão
despirocadas, que muitas vezes isso não significa nada para elas. Então, eu entendi que é melhor eu falar de cada posicionamento, eu defender cada posição minha. Eu sou uma defensora, assim, imparável de uma escola pública de qualidade. Acredito na educação. Uma coisa que me move muito é o combate à desigualdade. Acredito na saúde pública. Acredito na importância da gente olhar para a segurança com tecnologia, fazendo uma integração melhor das polícias, levando iluminação para a rua. Acredito que combate à corrupção não é pauta de direita nem de esquerda, é pauta de gente séria, que quer que as coisas funcionem, pessoas éticas. Acredito muito na pauta ambiental, a gente parar de brigar com a água e ter uma cidade que é mais resiliente a eventos extremos como a gente está vendo. E eu trago esses posicionamentos porque muita gente vai dizer, mas a Tabata tem uma visão econômica de centro. Tenho mesmo. Defendo um Estado eficiente e sei que a gente tem que cuidar bem das contas. Então a Tabata é de direita. A Tabata, ela criou o pé de meia. Criei mesmo, com muito orgulho. Então a Tabata é de esquerda. Mas a Tabata fala de combate à corrupção. Isso é coisa de direita. Poderia dar 1000 exemplos. Então, dado que o Brasil está nesse momento e que tem gente que prefere rótulo do que trabalho e posicionamento firme, eu estou falando mais dos meus posicionamentos. Vamos entrar E cada um interpreta de um jeito, o que é ainda pior. Vamos entrar na seara da campanha eleitoral? Vamos. Porque essa campanha tem sido moldada por vários ataques entre os candidatos. A senhora entrou nessa disputa dando mais propostas, inclusive isso na pré-campanha, mas nos últimos tempos a gente vê alguns movimentos apontando principalmente o Pablo Marçal, candidato do PRTB, e também ali mandando indiretas ou recados ao Ricardo Nunes e ao Guilherme Boulos. O que motivou... Indiretas não, diretas. Diretas. Mas prossiga. Por que mudou esse rumo? Por que a senhora vê dessa mudança de rumo? E quais são as perspectivas em relação ao futuro dessa eleição em relação a esses ataques? João, eu só queria fazer uma correção em nome de quem viu o último debate, que foi um verdadeiro circo. E foi muito lamentável o nível de agressividade, o nível de ataques. Mas eu acho que é importante reconhecer. Eu fui a única candidata que não solicitou direito de resposta, que não teve direito de resposta solicitado por outro, que não atacou pessoalmente nenhum dos adversários e que estava ali falando de ecoponto, falando de bicicleta, falando de transporte público, de educação integral. Então, que as campanhas estão indo para um nível muito baixo, eu concordo. Mas eu acho que é muito importante que se reconheça a diferença que a gente está apresentando. Eu juntei quase 800 pessoas de forma voluntária para construir o meu plano de governo, grandes especialistas, Armínio Fraga, Pércio Arida, Leani Lemos, só para dar alguns exemplos, Cláudia Coxinha, doutora Ludmila Ajar. Eu estou indo todos os dias para a rua falar de proposta, amanheci no Capão Redondo, conversando com os ambulantes, falando de segurança, falando de transporte público. Agora, tem uma coisa que a população de São Paulo quer ver, que é coragem. Ataque pessoal, mentira vazia, com isso eu não trabalho. Não foi meu perfil e nunca vai ser. Mas quando eu vejo uma ameaça, quando eu vejo alguém que é perigoso para minha cidade, também não esperem que eu faça coraçãozinho e mande beijinho. Eu estou fazendo, sim, denúncias muito graves sobre as inúmeras conexões que o Pablo Marçal tem com o crime organizado. Mas não é uma coisa pessoal. Eu não tô nem aí pro Pablo Marçal. É porque eu cresci na periferia. É porque eu vi muita gente se perder pras drogas e pro crime. Eu vi gente que estudou comigo com 13, 14 anos ser assassinado. Eu sei o que é você morar na periferia e ser sufocado por um sistema criminoso. Então, quando eu me deparo com alguém que já foi preso, condenado, fez parte da maior quadrilha de fraudes bancárias e essa pessoa tá ligado por todos os lados ao crime organizado, não dá para esquecer a minha história e coragem não me falta. Então vou denunciar sim, mas eu denuncio com o processo e com a matéria da imprensa. Perfeito, candidata. Candidata, ainda na seara da campanha eleitoral, em 2023, a senhora e sua candidata a vice, a professora Lúcia França, num evento do PSB, se comprometeram a lançar uma chapa de candidatos a vereadora aqui em São Paulo, metade feminina, ao menos metade. E isso não aconteceu. O PSB não lançou metade das candidaturas mulheres, quase o dobro dos candidatos são homens, candidatos a vereadora aqui na cidade. Queria entender o que aconteceu para esse compromisso não ter sido cumprido. Essa é uma das coisas que mais me frustra, mas a gente não termina a luta nunca. Eu assumi a presidência do PSB mais de 2 anos atrás e trabalhei manhã, tarde e noite para que a gente tivesse, primeiro, uma chapa com candidatos honestos,
preparados, que representassem causas e territórios importantes e que fossem diversos. A gente começou com mais de 200 pré-candidatos a vereadores, maioria mulheres, maioria negros. E a gente fez de tudo o que a gente podia, sempre dá para fazer mais, mas nesses 2 anos, para preparar, dar apoio, para que essas pessoas pudessem ir para a rua e enfrentar o crime, como estão indo, enfrentar a compra de votos, como estão enfrentando. Só que a gente sabe que o machismo ele é estrutural. E o que se pede das mulheres é muito mais do que o que se pede dos homens. Tanto que na questão racial, a gente conseguiu chegar muito próximo do objetivo. 44% dos candidatos do PSB são candidatos negros e muitos que estão disputando as primeiras cadeiras. Quando a gente fala das mulheres, foi de tudo que as mulheres estão cansadas de saber. Dupla e tripla jornada, pressão familiar de quando uma mulher se expõe, o medo da violência que existe contra as mulheres na rede social e nas ruas, e de fato a gente ficou longe do objetivo. 35% hoje das candidatos do PSB são mulheres. Mas que eu falei, a gente tem que... Beleza, dessa vez eu falhei, mas eu vou continuar lutando. Essas candidaturas femininas, elas estão sendo priorizadas dentro do PSB. E nós temos grandes nomes, Jussara Basso, Renata Falzoni, Carmen Silva, Patrícia Gama, que se Deus quiser serão vereadoras. Eu tenho um compromisso com metade do meu secretariado ser formado por mulheres. Porque Deus distribui a inteligência sem olhar a quem. Então, se as mulheres, os negros, as pessoas com deficiência não estão aqui, é porque a gente não está enxergando esse talento. Então, me frustra e me dói porque é uma pauta de vida. E é uma pauta que eu tive no Congresso, é uma pauta que eu seguirei tendo, mas é a vida. Quando a gente enfrenta uma coisa tão histórica, a gente leva um tempo para conseguir superar. Perfeito. Candidata, a candidatura da senhora provocou um racha no Palácio do Planalto, né? O Lula apoia o Guilherme Boulos, presidente, e a senhora tem o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do empreendedorismo, Márcio França. Queria saber da senhora se... O Márcio França, quando veio aqui a São Paulo no lançamento da sua candidatura, até disse que a senhora e o Boulos elevariam o nível do debate e que não teriam ataques entre si. A senhora tem botado diretas ao Guilherme Boulos, mas a gente não vê uma retribuição por parte dele. Queria saber se há alguma orientação do Palácio do Planalto para evitar esses ataques, ou pelo menos minimizar esses ataques, pelo menos em relação à sua campanha. E também questionar como a senhora se sente com essa divisão e como a senhora pretende governar, se eleita, em relação à presidência da República e também ao governo do estado de São Paulo, que tem forte apoio ao Ricardo Nunes. Eu começo pelo final. Eu sou hoje a única candidata que vai poder governar com o apoio do Tarcísio e do Lula. E eu acredito que as pessoas aqui em São Paulo, elas estão querendo alguém independente. De fato, eu não sou a candidata nem do Bolsonaro, nem do Lula. Mas a minha trajetória mostra, a boa relação de respeito que eu tenho com os dois mostra. Perguntem aos dois. Eu, como prefeita, vou ter o apoio do governo do estado e do governo federal para governar, com independência, que é o que as pessoas querem. O PSB é um partido histórico, com uma trajetória sua, que está apresentando grandes candidatos nessa eleição, apostando em ideias novas, apostando em sangue novo. Então, acho que não existe nenhum problema em relação a isso. Em relação à candidatura do Guilherme Boulos, ou do Nunes, ou de quem quer que seja, se há alguma orientação de você passar a mão, não chegou até mim. Eu não estou aqui para fazer ataque pessoal, mas para pontuar diferenças que são importantes. Eu tenho uma visão de mundo bem diferente de Guilherme Boulos. Eu tenho uma forma de atuar bem diferente da dele. Diferenças na pauta econômica, diferenças grandes na pauta da democracia, diferenças profundas no modus operandi. Eu não sei dizer o que Boulos fez como deputado federal até aqui, mas eu aprovei nesses 6 anos, como relatora, como coautora, como autora principal, 18 projetos de lei. É isso que me diferencia. É conseguir passar a eleição, desmonta palanque, conversa com um, conversa com outro, foca em resultado, foca em entrega. E acho que essa é uma pergunta que tem que ser feita para ele. A militância é uma coisa, levantar o cartaz é uma coisa, ir lá e conversar com quem é diferente e de fato aprovar um projeto que muda a vida das pessoas é outra coisa completamente diferente. Candidata, a senhora mencionou a sua atuação na Câmara dos Deputados e a senhora reforça essa questão da independência em relação ao governo federal. Mas os índices de governismo, né, os medidores de governismo dos deputados, mostram que a senhora tem um índice de votação alinhado ao governo em muitas ocasiões.
Como a senhora responde a acusações desse tipo, não necessariamente acusações, não sei se esse é o termo, mas de que a senhora também é uma candidatura que representa o governo federal, que a senhora é uma candidata governista, vamos dizer assim? Essa é uma crítica nova, porque o que eu tô acostumada é apanhar da esquerda todos os dias e ser cancelada, criticada e receber inúmeras fake news de uma parcela da esquerda que está sempre ressaltando as diferenças. Quando você tem independência, você apoia quando você concorda e você não apoia quando você não concorda. E eu fiz isso inúmeras vezes, inclusive tendo a coragem de pontuar minha diferença com falas que foram feitas do presidente Lula. Tendo a coragem de votar contrária a projetos que eu não concordava. Seja projetos que eu sei que, enfim, trazem um custo gigantesco para o pagador de imposto, dando mais e mais desoneração e isenção para grandes empresários. Eu fui um dos 17 votos contrários, não lembro o número exato. Mas coragem para me posicionar eu tenho. A mesma que eu tive no governo Bolsonaro. E eu acho que é essa independência que mostra quais são meus princípios. Em pautas econômicas, tem uma visão de centro. Em pautas sociais, tem uma visão progressista. Quando eu concordo, eu vou lá e dou meu apoio. Quando eu não concordo, eu atuo para melhorar o texto. E se eu conseguir chegar num ponto que é melhor, apoio. Se não conseguir, não apoio. E essa independência ficou clara no governo Bolsonaro e fica clara agora no governo Lula também. Vou começar a falar em relação à privatização da Sabesp, porque vai ter que lidar com isso se eleita. Queria saber quais são suas propostas em relação à fiscalização do trabalho, se pretende manter esse contrato com a Sabesp atual, e também a relação com a SP Águas, que provavelmente deve ser aprovada na Assembleia Legislativa. Sei que é uma pauta, entra no Estado, mas claro que o município, como contrato, vai ter que atuar nessa fiscalização. Queria saber em relação também se a senhora aprova essa privatização da Sabesp. Eu vou começar pelo meu posicionamento para trás, que é a visão que eu tenho desse processo. Eu acho que foi um grande erro. Um processo que foi feito... E eu trago uma posição que não é dogmática, eu quero falar do processo em si. A privatização da Sabesp foi feita em tempo recorde. De um jeito tão acelerado que teve uma mudança ali, falar de algo muito técnico, mas que gerou uma poison pill. O que é isso? Foi uma cláusula que foi alterada e que reduziu drasticamente a competição. Isso é uma coisa anti-mercado, anti-liberalismo. Resultado, uma única empresa se manifestou e a gente perdeu aí por baixo uns 4 bilhões de reais no processo. Porque uma empresa que não tem expertise e experiência na área, ela atua em outro setor e é mal ranqueada nesse setor, não atua em saneamento, em cidades, estados grandes, ela oferta um valor que é abaixo do preço de mercado e ela leva a Sabesp. Essa é a minha visão. Acho que erramos e acho, enquanto sociedade, e que o prefeito de São Paulo foi pequeno e covarde e não defendeu os interesses de São Paulo. Olhando para frente, não cabe a mim, nessa altura do campeonato, rever o que foi feito. Primeiro que segurança jurídica, você respeitar os contratos, é fundamental para qualquer coisa funcionar. Agora, e a gente também não teria uma outra empresa para assumir o trabalho da Sabesp. Vamos ser realistas, que a gente não está aqui para enganar ninguém. Agora, o ponto é, eu vou fiscalizar. A Sabesp está lidando com um prefeito que não fiscaliza. Corte de água na periferia toda noite, tarifa social. Inclusive, foi uma coisa que eu conquistei junto do governador Tarcísio, que é a tarifa social automática, a tarifa reduzida para quem está no cadastro único. Então, eu vou estar lá para defender as pessoas, para defender que a tarifa não aumente, para defender que quem está na periferia pague uma tarifa reduzida, para que a gente tenha uma solução para o corte de água. Então, o que eu posso dizer é respeitar contrato 100%, sempre. Mas fiscalizar e defender os interesses da população, que, se Deus quiser, vai me eleger. Candidata, e quanto a privatizações e concessões de parques que estão sob a administração municipal, o que a senhora pensa? Toda vez que eu me deparo com uma privatização, com uma concessão, eu preciso falar do caso concreto. E acho que a minha manifestação sobre a Sabesp deixa isso claro. Tem concessão que funciona, tem concessão que não funciona. Linha 4 amarela. É um super exemplo pra gente. O que fizeram com o serviço funerário? Uma safadeza. Um aumento de 4 vezes do valor, inúmeros abusos, momentos de dor que a família está vivendo. Então, eu vou me deparar com um caso concreto. Quando a gente fala do Parque Ibirapuera, eu tenho uma visão de que a concessão trouxe mais qualidade para o parque. E aí, se a gente vê que tem um parque que pode se beneficiar de uma administração como essa, vamos entender. Mas não é porque é dogmático. Porque no dia que eu me deparar com uma concessão
que está expulsando as pessoas do parque, com uma concessão, que está querendo cobrar entrada de coisas que não se deveria cobrar, eu vou ser a primeira a pontuar. Parque, praça é espaço de convivência. Se é pra gente levar mais atividades, se é pra gente levar mais segurança, tô junto. Se é pra gente lucrar de forma equivocada em cima das pessoas, como estão fazendo com o serviço funerário, tô fora e vou rever. A gente vê o legislativo muito forte em Brasília. A senhora, como deputada, sabe muito bem disso, e muita interferência no governo federal. Aqui no município não é muito diferente. A gente vê uma forte interferência da Câmara dos Vereadores na prefeitura e nas próprias ações do prefeito. Queria saber da senhora como que a senhora vai ter de relacionamento com a Câmara dos Vereadores, sabendo que, claro, vai ter uma boa hegemonia ali de partidos que a senhora vai ter que lidar, se eleita. E como que a senhora pretende ter essa relação e manter o controle das ações do Executivo sobre o Legislativo? Tem uma frase, João, que o Felipe Rigoni, quando era deputado, um grande amigo, ele me ensinou, por assim dizer. Quem escolhe o meu interlocutor é o povo. Eu não sei quais serão os vereadores eleitos nessa eleição e aproveito para chamar a atenção para a importância da gente votar bem para vereador, vereadora. Não votar em turista, votar em gente que a gente conhece. O PSB tem ótimos candidatos. Mas voltando para cá, quem vai escolher com quem eu vou conversar ou deixar de conversar é a população de São Paulo. Eu sou uma pessoa muito firme. E firme na defesa, inclusive, da integridade. Acho que isso está claro. Então, conversa torta, conversa de dinheiro não tem comigo. Dito isso, é para falar de São Paulo, é para falar de um problema, eu sempre vou sentar para conversar. Não vai ter isso, mas é de outro partido. Mas fulaninho eu não gosto. Mas fulaninho eu não sei o quê. Se é para falar de São Paulo, vamos conversar. E eu sei que eu vou precisar do apoio de outros partidos para governar. A gente vai eleger pelo menos 5 vereadores no PSB. Eu tenho muita confiança nisso. Mas são 55 vereadores. Então, vamos precisar construir uma coalizão ampla, que provavelmente, no meu caso, vai da centro-esquerda à centro-direita. Mas eu já vi grandes políticos conciliarem a técnica e a política. O maior exemplo que a gente tem no nosso PSB é o Eduardo Campos, que foi um grande político e foi um grande gestor, que fez com que Pernambuco liderasse na pauta de ensino integral, alcançasse o topo do ranking, reduzisse os índices de violência, trazendo os partidos, tendo partidos indicando seus secretários, mas sendo firme nos limites. Vai indicar alguém? Tem que ser da área. Tem que ter uma boa reputação. E eu sei que a gente está num nível de mediocridade tão grande na cidade que a gente se esquece de como foi no passado. Mas esse tamanho que a Câmara de Vereadores tomou é porque a gente tem uma prefeitura pequena. Ninguém sabe quem são os secretários, ninguém sabe quem são os subprefeitos. Vamos olhar para a gestão do Serra, vamos olhar para a gestão do Kassab, vamos olhar para a gestão da Marta. São Paulo já teve grandes prefeitos e prefeitas. O que está faltando hoje é liderança. Candidata, voltando um pouco para a questão da educação, a senhora tem uma posição muito firme contrária ao modelo de escola cívico-militar, que teve a implementação sancionada a nível estadual. Eu queria entender o que a senhora tem como principal ponto de oposição a esse modelo. Quais são os problemas dele? É simples. Eu sou contrária à escola cívico-militar porque não funciona. Tem inúmeros estudos. A gente está nesse debate muito raso, né, de forma geral na eleição, e eu brinco que essa tal de política pública baseada em evidências, de gente que olha para o custo das coisas, se funciona ou não, saiu um pouco de moda. Mas eu ainda sou assim e espero ser sempre. Escola cívico-militar, já foram feitos vários estudos. Você paga mais funcionários, é um modelo mais caro e não traz retorno de aprendizagem e não traz retorno de segurança. As comunidades não ficam mais seguras e os alunos não aprendem mais. Se não é para melhorar a aprendizagem, se não é para melhorar a segurança, para que é então? Tem um outro modelo de escola que eu defendo que também é mais cara, mas que melhora a aprendizagem e melhora a segurança. Escola em tempo integral. Para a gente parar de ficar inventando moda. Você ter as crianças, não é o dia todo, né? Que as crianças já se assustam, mas de manhã e de tarde, fazendo robótica, fazendo basquete, torneio de xadrez, torneio de matemática, fazendo uma aula de teatro, tá comprovado. Escola em tempo integral reduz o homicídio entre jovens pela metade. Na comunidade, é segurança na veia. É tirar a molecada da rua que tá vendo crime, tá vendo droga e colocar para participar de competição. Para pegar gosto pela leitura. É a mãe trabalhar tranquila. É um baita investimento. Aqui em São Paulo, eu vou fazer. São 16 bi em 4 anos e são 53 bi em 8 anos.
Não estou falando da boca para fora, não. A gente vai buscar operação de crédito, vai buscar repasse do governo federal, vai reorganizar as contas da educação, mas é isso que traz segurança e traz qualidade na educação. Candidata, a senhora figura entre 4º e 5º lugar nas pesquisas. 4º lugar, que acabou de sair uma pesquisa. Acabou de sair a Big Data, acabou figurando na 4ª colocação, à frente do candidato José Luiz da Atena, do PSDB, mas ainda está ali na faixa dos 10%, entre 10%. O que falta? A gente está há pouco mais de um mês das eleições. E a senhora tem muita confiança de que vai para o segundo turno, até nas conversas que tivemos durante as agendas de campanha. Queria saber da senhora o que falta para alavancar cada vez mais e o que a perspectiva da senhora para esses próximos 32, 34 dias. João, eu me lembro de conversar com você alguns meses atrás e eu falava, João, o meu problema é o desconhecimento. Por quê? Porque eu já figurava dos candidatos principais como a menos rejeitada, eu sigo sendo a menos rejeitada, e eu já tinha a imagem mais positiva. Aqui em São Paulo, eu perco para o Lula e para o Tarcísio. Mesmo sendo a mais desconhecida, eu sou a que tem a imagem mais positiva. E eu dizia para você, eu tô doida para andar, eu tô doida para me apresentar, para ir para a rua, para ir para o debate, porque eu conheço o nosso time, eu conheço nossas propostas. Batata. Tem gente que olha e fala, ou é loucura, ou é fé, ou é propósito, ou é uma combinação desses três. A campanha começou, eu vi, com exceção do Marçal, meus adversários todos caírem e a nossa candidatura crescer em todas as pesquisas. É verdade que eu largo de baixo? É. De novo, eu ainda sou a candidata mais desconhecida dos principais. Mas tá muito bom ir pra rua e ver que as pessoas estão curiosas e receber um abraço e receber uma oração. E quando a gente vê essa coisa boa da rua se transformar em pesquisa, a gente crescendo na pesquisa, crescendo na rede social, então o que estava faltando era espaço. Que na pré-campanha você não tem, eu não sou candidata de máquina. Não tem caixa 2, não tem conversa errada comigo. Então eu dependo de debate, de conversas como essa, eu dependo de poder apresentar a minha proposta nos 30 segundos de TV que tenho, mas estou apresentando minhas propostas. Então, pra gente, é nesses próximos 35 dias, carga máxima, se apresentar, que a gente segue muito convicto. E a senhora acabou de mencionar essa questão do desconhecimento, que ainda é uma barreira para sua candidatura. A senhora pretende apostar mais no que daqui em diante para vencer essa barreira? O tempo de televisão ele é muito importante, mas a gente tem um tempo reduzido e nas últimas eleições não foi a coisa mais importante, né? A gente viu candidatos com muito tempo de TV derreterem e candidatos sem tempo nenhum crescerem nas pesquisas. Então a gente aposta muito na rede social. Mas rede social, gente, não é só Instagram e WhatsApp. Quer dizer, não é só Instagram e Facebook, é WhatsApp também. Então a gente, assim, né? Quem é honesto tem que ser criativo. A gente literalmente criou um robô, que é a Rita, usando inteligência artificial para interagir com as pessoas no WhatsApp, de forma honesta, brincando, trazendo as propostas. Então eu tô hoje com 9 redes sociais. E em cada uma delas trazendo proposta, trazendo a minha vida, quem eu sou. Então essa é a grande aposta que a gente faz. E quando você olha para engajamento, busca no Google, eu tô sempre disputando a liderança com o Marçal, na questão da rede social. Então pra gente, e no último debate, fui a primeira colocada em buscas no Google. Candidata, a gente tem um pouco mais de 2 minutos só, então Meu Deus do céu, é muito rápido. Eu vou te fazer essa última pergunta. Tá bom. Em relação à reeleição, porque vai ter um novo Código Eleitoral, já está em discussão no Congresso Nacional, e há a possibilidade do fim da reeleição. Eu queria saber da senhora se a senhora é a favor do fim da reeleição. Se eleita, pretende se candidatar novamente à Prefeitura de São Paulo em 2028? Eu sou cientista política, então acho que não teria como ter outra resposta. Sou a favor de ampliar os mandatos do Executivo para 5 ou 6 anos e acabar com reeleição. Por quê? Porque a reeleição, gente, faz com que o governo funcione por 1, 2, 3 anos, 2 anos, né? E a pessoa já comece a pensar no próximo governo. Mas tem uma outra coisa que é mais grave ainda em São Paulo do que a reeleição, a gente não está nesse problema ainda, que é que nossos prefeitos ficam por 1 ano e 3 meses. Olha quantos prefeitos a gente teve que se elegeram, ficaram por 1 ano e 3 meses, se afastaram e disputaram o governo do estado. Entre ter um prefeito por 8 anos e ter um prefeito por 1 ano e 3 meses, eu com certeza prefiro por 8 anos. Porque em 1 ano e 3 meses você não faz nada. Você não consegue plantar as bases de nada. Então, como a gente vive um pouco essa consequência ruim de ser uma cidade tão grande que é usada como trampolim, meu compromisso é ao contrário. Eu, se for da vontade de Deus e do povo, serei prefeita por 8 anos.
Ninguém vai ver eu sair no meio de nenhum mandato para disputar a eleição. Esse é meu compromisso. Perfeito. A gente está faltando os 3 segundos para o fim da entrevista. A senhora tem 1 minuto e meio para as considerações finais. Fique à vontade. Primeiro, agradecer a vocês, João, Leonardo, pela entrevista, a todos que nos acompanharam e convidar vocês a conhecerem nossas propostas. É só ir nas redes sociais, Tabata Amaral SP, no nosso site, tabatamaral.com.br. Eu sei que esse negócio de proposta não está tendo a atenção que deveria nessa eleição, mas a gente juntou um baita time, são 231 propostas, é o plano de governo mais robusto e a gente está aqui para cuidar de quem mais precisa, para recompensar quem faz a cidade acontecer, crescer, prosperar. E a gente se lembrar do que é a prefeitura. A gente pode até ter um voto mais ideológico, mais extremista numa eleição nacional, mas prefeitura, gente, é se vai ter poste na rua. É se a árvore vai continuar caindo ou não. É se você vai levar seu filho para a escola e a escola vai ser boa, vai ser de qualidade. É se a gente vai poder abrir um comércio na rua e ter medo da Cracolândia se espalhando ou se a gente vai poder colocar os produtos ali na frente para todo mundo ver. Então, é chamar atenção para o que é a prefeitura. Prefeitura existe para cuidar das pessoas, para fazer o básico bem feito. E esse é o nosso compromisso. Então, bora sonhar, bora acreditar. Todo mundo tá falando, a Tabata é corajosa, a Tabata vai pra cima. Mas para poder fazer bem feito, eu preciso que quem nos acompanha também tenha a coragem de acreditar que São Paulo pode muito mais do que hoje. E 40, trabalhar para merecer o voto de vocês. Tabata Amaral, candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB. Queria muito agradecer a sua participação aqui na Sabatina. Obrigada. Uma boa tarde para você. Boa tarde, foi um prazer. Até mais. Agradecer também ao jornalista Leonardo Rodrigues, repórter da Isto É. Léo, uma boa tarde para você. Até a próxima. Boa tarde, João. Obrigado. Boa tarde, candidato. Obrigado e até a próxima. Para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Outras informações do Brasil e do mundo você acompanha em istoé.com.br. A direção desta live foi do Daniel Hessel, com coordenação de Edson Franco e Carlos Eduardo Vasconcelos. Além de agradecer novamente sua audiência, convido você a compartilhar as nossas redes sociais, seguir as nossas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube mesmo. É só ativar o sininho para receber as notificações da próxima sabatina, que acontece no dia 10 de setembro, com o candidato José Luiz da Atena, do PSDB. Eu espero você. Até lá!